Oi, pessoal. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila 25. Eu recebi algumas mensagens de alguns alunos relatando que não compreendiam o conto Noturno Amarelo da Lígia Fagundes Telles, né? Realmente é um conto assim muito subjetivo. Então eu preciso fazer uma revisão de alguns conteúdos para a gente partir para a análise desse texto, né? Que não dá para morrer sem ler Lígia Fagundes Telles, né? E compreendê-lo, né? Primeiro eu quero te lembrar que a apostila é sobre conto fantástico. Conto fantástico, narrativa fantástica. Nós começamos a falar sobre Freud, né? Por que Freud, psicanálise, no material de língua portuguesa. Então a gente começou a falar sobre um teórico da psicanálise. É ele que explica o subconsciente. E a Lígia Fagundes Telles, ela coloca esse fluxo de imaginação, de inconsciente, nas obras dela, e isso é muito comum. Ela tem uma linguagem assim muito metafórica, muito subjetiva. É aquele tipo de livro que a primeira leitura engana. Você tem que entrar no fluxo de consciente. A incompreensão de alguns alunos, de alguns leitores a respeito dessa obra, é não ter entendido ou captado. Não entender não significa fraqueza intelectual, tá? A obra exige uma leitura assim mais peculiar. Então você não pegou esse fluxo de consciência, o subconsciente da autora que ela coloca nos personagens dela. A Lígia não entrega tudo assim de bandeja. Entrar na mente de uma pessoa subconsciente não é uma coisa tão simples, mecânica, imediata. Assim, não tem jeito. Então eu vou acompanhar com vocês a leitura. Nós estamos na primeira parte, na página 8, parte 1, Noturno Amarelo. Bom, primeira coisa, você tinha que ter entendido que a Laura, ela sai à noite com o marido dela, o Fernando. E eles estão em viagem, né? E no período da viagem, o consciente dela, né, é atraído pelo inconsciente, que é aflorado naquele momento. Ela deixa a realidade para investir em outro plano, que é o subconsciente. Né? Ela está em viagem e no meio do caminho, matagal, estrada, acaba a gasolina do carro e o Fernando está estressado. Você percebe que o relacionamento deles já está minguando. Ele tem aquelas respostinhas irônicas, ela está sem saco para ele também, ela larga ele para lá. Então há um conflito na realidade do relacionamento dos dois, casal, marido e mulher. Aí ela dá um stop nisso e embarca no mundo da imaginação, que é o subconsciente. Nada mais é do que o passado dela. Ela entra, volta ao passado. Por que uma pessoa voltaria ao passado? Às vezes tem coisas para resolver lá no passado que você não resolveu. Hoje você toma atitudes que, se fosse naquela época, você não tomaria. Bom, vi as estrelas, mas não vi a lua. É importante que você esteja com a apostila aberta, página 8. Vi as estrelas, mas não vi a lua, embora sua luminosidade se derramasse pela estrada. Olha, aparece a luminosidade, mas ela fica procurando a lua. Parece que ela está tentando se encontrar em algum lugar. Isso é metafórico. Ela não está caçando a lua para apreciar. Ela está buscando um norte ali na natureza do inconsciente dela. Fernanda arrancou o paletó no auge da impaciência e perguntou com voz esganiçada que pretendia ficar a noite inteira ali de estátua enquanto ele teria que encher o tanque. Viu o estresse dele? O Fernando está estressado, parece que ele está farto. Nem uma pessoa que cobra da outra. Você vai me ajudar? Não. Estou só pegando as partes principais. Bom, nesse momento, o conto é narrado em primeira pessoa. Ela busca, né, esse subjetivo dela no passado, utilizando o discurso indireto livre. Então, ela conta: estamos estrada, sem gasolina, o Fernando está colocando gasolina. Mas, ao mesmo tempo, vem um pensamento dela, que é esse discurso indireto livre. Prosseguindo. Um pouquinho mais para frente, aí ela diz: onde que está a lanterna? Que ele cobrou a ajuda dela, né? Cobrou a presença. Mas onde poderia estar uma lanterna, senão no porta-luvas? A princesa esqueceu. Esta ironia mostra que eles não estão bem. Não está legal uma relação. Você ficar respondendo com
irônico assim, não tá legal, né? Ele parece estar irritado, eles não estão bem no relacionamento, gasolina acabou, cara, vamos entender também a situação do cara, né? A gasolina acabou, a mulher também tá com os problemas, ela lá procurando lua, ele tá de saco cheio. Através do vidro, a estrela maior, Vênus, pulsava reflexos azuis. É uma visão que ela tem. Ela está numa estrada, a gasolina acabou, ela enxerga um planeta, Vênus. Ela está saindo daquela realidade dela ali, já embarcando numa vibe que não é real, que não é concreta. Gostaria de estar numa nave, mas com o motor desligado, sem ruído, sem nada, quieta. Ou neste carro silencioso, mas sem ele, sem o Fernando. Ela, ó, quer que o Fernando? Ela tá de saco cheio. Percebe que ela não consegue terminar a relação, né? Sabe aquele namoro que dura um tempo, se arrasta e não consegue terminar a relação? Você não consegue terminar, mas consegue ficar sem, quer ficar livre. Ela tá vivendo esse drama aí. E embora o discurso seja dela, parece que ele também tá de saco cheio, porque ele tá irônico, né? Está bem, minha princesa, ó, continua irônico, né? Quando me lembro dessa noite, sempre estou lembrando, me vejo repartido em dois momentos, o antes e o depois. O antes é o passado dela, com ele, quando era legal. Quando eu vejo nessa cena, eu lembro as escolhas que eu fiz para ficar com o Fernando. Né? E o depois, como está entediada a minha relação, que saco, que tristeza, quero acabar, mas não consigo. Antes, as pequenas palavras, os pequenos gestos, os pequenos amores, culminando nesse Fernando, olha o jeito que ela refere ele, nesse Fernando, porque tinha outro Fernando. O outro Fernando, lá do início no relacionamento, quando a gente começa um relacionamento, né, tudo esse cara salvou minha vida. Então ela tá lembrando daquele que ela era apaixonada e comparando com esse agora, ó, entediado, que não contribui. Aventura medíocre de gozo breve e convivência comprida. O que significa isso? Significa aquele relacionamento longo que tem pequenos períodos de prazer, mas o tédio predomina. Você convive com uma pessoa há muitos anos, 20 anos. Imagina um casamento de 24 anos. Meu casamento tem 24 anos. 24, vai completar 25 agora em abril. Gente, é o caos. Tem dia que você quer matar. Tem dia que você quer morrer. Mas é isso. Elas têm conflito, né? Vida, aventura medíocre. Medíocre é aquela coisa básica. Mais um pouquinho para frente. Aí ela sai andando. Até nesse momento aqui, ela começa a refletir sobre ele. Se ao menos ele não fizesse aquela voz para perguntar se por acaso tinha alguém levado sua caneta. Ela critica as ironias dele. Se por acaso tinha pensado em comprar um novo fio dental, este estava no fim. Ela cobra aquelas coisas triviais de dona de casa, sabe? Nossa, ele esqueceu de comprar o fio dental. Nossa, guardou o copo no lugar. Quando tem muito tempo de relacionamento, essas coisas viram um tsunami, né? E ela tá aqui se queixando. Depois continua. Não está, respondia, que se enredou lá dentro. Se a gente tinha que tirar essa plaqueta, tentei levantar a plaqueta. Aí ela vai narrando o sentimento dela, o que está acontecendo, o que ela está sentindo. Não joguei anos e anos tentando desenredar o fio impossível, medo da solidão, medo de me encontrar quanto tão ardentemente me buscava. Aí ela fica questionando, será que eu não termino esse relacionamento porque eu tenho medo de ficar sozinha? Eu tenho medo da solidão. Ela percebe neste momento um cheiro de uma flor, dama da noite. Você precisa conhecer essa flor para entender o que eu estou te dizendo. Essa flor, pessoal, é um arbusto. Tem várias cores essa flor. À noite ela exala um perfume muito forte mesmo. Você sente assim a metros de distância. E ela é conhecida por justamente uma coisa encantadora. Essa flor já esteve presente em várias obras de ficção, de feitiçaria. Você sente, quando você tá à noite, você sente ela de longe, aquele negócio ali te conduz. Aí ela sente o perfume dessa flor
dama da noite, e ela segue, ela entra nessa onda, ela sai flutuando. A realidade é o cara lá tentando resolver o negócio do carro, pedindo ajuda para ela e ela questionando a existência dela, mas de repente ela sente o perfume da flor e vai mudando de plano. Ela sai da realidade para construir um mundo imaginário. Isso é o fluxo de consciência, a cabeça dela. Ela está lá fisicamente, mas a cabeça dela já está ela está começando a apontar para outro ambiente, outro universo fantástico, que é a imaginação dela. Dama da noite, eu disse, respirando de boca aberta o perfume que o vento trouxe de repente. Viu? Ela sentiu e ela foi enfeitiçada a seguir esse cheiro, né? Pois bem, então até aqui ela mostra que não está satisfeita com o relacionamento, ela não consegue terminar com esse Fernando. Começa um segundo ambiente, que é um ambiente fantástico, imaginário, o subconsciente dela, a imaginação dela. Se o jantar não for bom, juro que viro a mesa, disse ela com a sua falsa calma, viu? Falsa calma. Ela tá tentando manter o controle, porque ela acabou. Ainda na frente, fui andando na direção daquele lado, conduzida pelo perfume que ficou mais pesado, enquanto eu ia ficando mais leve. Ó, o perfume atraiu ela estava saindo daquele universo concreto real para ir para o imaginário. Quem enfeitiçou ela foi o cheiro da flor. E à medida que o perfume ia ficando forte da flor, ela ia se aliviando, porque ela estava escapulindo da realidade dela, que era o raio do Fernando. Sair da realidade e entrar no subconsciente parece que foi legal para ela. Ainda, o cheiro forte dessa flor sobrepõe ao da gasolina. A gasolina era o problema lá, né? O carro estava enguiçado, ele estava colocando gasolina e ela sai da realidade, sai a gasolina e entra o cheiro da dama da noite. Segui pela vereda, tão familiar como a casa lá adiante, e estava a casa alta e branca, fora do tempo, mas fora do tempo, então fora do presente, da realidade, mas naquele jardim, naquele ambiente familiar que era a casa dela, quando ela era mais jovem. Então, esse ambiente virtual, não é virtual que fala, esse subconsciente, essa nova realidade que ela planta, esse campo fantástico no conto, ela retoma a casa que ela morava. Esse é o fluxo de acabou a realidade, ela está vivendo o tempo de um passado, que é retornar para a casa dela, né? O cheiro que comandou, o cheiro que guiou ela até ali agora, e à medida que ela vai chegando perto da casa, o cheiro ele vai diluindo, ele vai se espreitando. Com naturalidade, abriu o portão da casa dela, com naturalidade, né? Espontaneamente, um lugar conhecido, familiar. O som dos gonzos me saudou com uma antiga ranhetice de dentes doloridos sob a crosta de ferrugem. Entra logo, menina. Olha o discurso indireto aqui. Aí ela escuta uma voz. Entra logo. Ela tá chegando na casa e alguém manda entrar, né? Bom, aqui ela vive uma tormenta, que é o rompimento da realidade com o fluxo de consciência dela. O passado dela que veio e fez presente novamente, né? Aí, nesse momento, no imaginário dela, ela encontra a Efigênia, não é? A Efigênia. A Efigênia é a cozinheira da época dela, abre a porta e entra, menina. É Dona Laurinha. Que bom que a senhora veio, Dona Laurinha. Que bom, abracei, cheirava bolo. É a cozinheira. Quem cheira bolo é quem fez bolo. É a cozinheira. Isso você tem que deduzir. Você tem que olhar o que está por trás do texto. O que está subentendido? Agora é um mundo fantástico dela, né? É um mundo de ilusão, o passado que faz presente no subconsciente dela. Pois bem, aí ela recebe a menina e ela pergunta logo, de cara, e o Rodrigo? Quem que é esse Rodrigo? Por que logo ele? Quando você chega num lugar, você pergunta logo que é a pessoa é especial. De certa forma, chama mais atenção do que o outro. Por que não é o José, não é a Maria, não é o João, não é o papagaio, não é o Rodrigo? Quer saber Ela chega na casa, a empregada recebe e ela já quer saber notícia do Rodrigo.
né? Pois bem, então voltando, o presente real é o Fernando colocando lá gasolina no carro, ele tá com problema, ele tá no meio do mato, o relacionamento tá ruim, o Fernando é grosso, ele é irônico, ele também tá de saco cheio, e a Laura, induzida pela luz, ela cria esse clima fantástico, o cheiro da flor, da dama da noite, ela passa a caminhar, aí a gente já não sabe se esse caminhar é real ou se ela tá lá, né, pirraçando ele, mas aí a cabeça dela entra no universo, ou se ela caminha literalmente. Aí a gente vai passar o resto das nossas vidas aqui discutindo, não dá para saber, né? Então ela no mundo fantástico, ela tá voltando para a casa dos parentes, encontra a Efigênia, a cozinheira, e de cara, cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Né? Há uma certa importância desse Rodrigo, né? E ela insiste. Por que ela quer saber desse Rodrigo? Só falta o Rodrigo, apoiei-me na coluna. Mas ele não está no sanatório. Quem fica no sanatório? Né? É gente com problema psiquiátrico. Ele ficou maluco. Ou era maluco? Todos estão aí. Ela de novo. Rodrigo, tá no sanatório. Saiu. Saiu faz 2 semanas. A senhora não sabia? Ela volta ao passado dela. Claro que sabia, né? Mas fique sossegada, dona Laurinha. Agora ele está melhor, mudou tanto. Disse, tomou a ponta do chale, examinando a tessitura dos dedos, aquela coisa familiar. Eu tô conversando com a pessoa e eu pego um pedacinho do pano dela e vou conferindo, sabe? Tô conversando com alguém, eu tiro a pluminha. Esse gesto é para mostrar a familiaridade da empregada com ela. Pois bem, qual que é a insistência desse Rodrigo? Esse Rodrigo, a Laura, roubou da prima. O Rodrigo era noivo da prima. E a Laura foi lá e bocanhou o cara. Só que depois eles não deram certo, né? E ela carrega uma culpa enorme hoje, no presente dela, com o Fernando. Ela carrega uma culpa fenomenal. Então ela carrega uma culpa do Rodrigo, porque ela roubou o Rodrigo da prima. O relacionamento não teve sucesso e o cara ficou doidão, ficou paranoico. Bom, ela, se eu pudesse voltar ao passado, ela teria ficado com ele. E ele não ter ficado louco. Porque quando não deu certo o relacionamento, ele tentou suicídio. Por isso que ele foi parar no sanatório. Né? É a visão que em determinado momento da história via as pessoas com problema psíquico, né? O cara tentando suicídio, louco, louco, sanatório, e ali buscando uma cura. Ou ela poderia voltar no passado e deixar o Rodrigo lá com a prima. O que ela teve que interferir? Ela roubou, arrebentou com a vida do cara e com a prima possivelmente também, né? A gente só sabe que o Rodrigo não tá legal, que quem tá no sanatório não tá legal. Então ela carrega essa culpa, né? Ela teve um caso com esse noivo da prima, que é o Rodrigo, e ela abandonou ele. Não foi ele que abandonou ela. Se ele abandonou ela e ficou louco, é uma coisa. Mas eu vou lá, roubo o noivo da minha prima, largo ele, aí ele tenta suicídio. Então ela carrega essa culpa, né? Ela tem várias outras culpas além do Rodrigo, não para por aí não. Por isso essa sofrência dela no passado. Por isso esse drama que ela está vivendo. Né? Aí em seguida ela fala assim: ele então parou de beber alcoólatra. Quando você fala assim, parou de beber, é porque bebia demasiadamente. Aí eu bebo uma garrafa de vinho por semana, por mês. Não, isso é degustar. A maneira que a gente fala assim, parou de beber, é que a pessoa entorna o caldo mesmo, né? Então ele é um alcoólatra, não tem um certo equilíbrio nas doses dele. Parou completamente. Aqui a gente não sabe se o problema que o problema tem Rodrigo, na verdade, porque alcoólatra tentou suicídio e foi abandonado. São deduções que a gente vem fazendo, né? A narrativa ela é lenta, lenta. Então, você tem que parar e digerir, parar de digerir, parar de digerir, parar de digerir. A gente sabe que ele tem problema, alcoólatra, largou ela largou ele, abandono. E a Lígia não entrega as coisas assim. É característica do cada autor tem o seu estilo próprio. A Lígia fica nessa coisa metafórica, cheia de semiótica, cheia de símbolos.
Às vezes, você tem que ler um livro dela anterior para entender o que ela acabou de escrever. O livro é de agora, mas você tinha que ter lido aquele livro. Então, não é uma autora assim que faz questão de ser entendida, né? Você tem que se responsabilizar pela sua interpretação. Pois bem, a Efigênia percebe, né, que Laura mudou quando ela fala dele, né, que ele parou de beber completamente, e ela demonstra a Laura estar preocupada com um novo suicídio dele. Não, dona Laurinha, não tentou, nem mais vai tentar. Antes ela fala assim, e não tentou mais, Efigênia? Ela está preocupada. Ou ela gosta ainda dele, ou ela carrega essa culpa de ser responsável pela loucura dele, né? Gente, ela roubou o cara, deu esperança, expectativa e abandonou. Então, esse trauma vive no subconsciente dela por décadas. Isso foi quando ela era adolescente. Por décadas ela carrega. E ela larga o Fernando lá com o carro, sem gasolina. O Fernando também tem um problema, né? Tem um problema. Ele não tem assim a comunhão da esposa. Ela larga ele lá e vive outro universo do passado. Para que você volta ao passado? É uma tentativa de conhecer, de rever, de consertar. É o subconsciente ali, ó, você roubou o cara, ele virou suicida, virou alcoólatra, tá? É a culpa ali batendo no subconsciente dela. Quando fala assim, não, dona Laurinha, no finalzinho, não tentou nem mais vai tentar, Deus é grande, um menino tão bom. Fica implícito de que o Rodrigo foi vítima. Menino tão bom, ruim é você. Por que você fez isso? Vem o julgamento ali implícito, mascarado, discreto. Essa Laura não é boa bisca. Então a primeira parte conta isso, né? Ela larga o Fernando, vai para outro plano, outra esfera, que é o subconsciente dela, as culpas. E a parte 2 continua essa onda de culpas que ela traz.